É um privilégio estudarmos juntos a palavra de Deus. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 7, nós lemos o convite de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos estudado nas últimas semanas sobre o grande entrelaçamento que existe entre a criação e a adoração, entre o evangelho e o juízo, entre a manifestação e a reivindicação da justiça de Deus, entre a redenção e a obediência, o servir a Deus. Todos esses aspectos estão entrelaçados nas Escrituras, em especial no livro de Apocalipse. Nessa semana, nosso foco está na relação entre a criação e a adoração. A Bíblia inicia com uma grande verdade. Nós somos formados e moldados pelas mãos de Deus, com duas extraordinárias implicações. A primeira delas é que nós temos uma origem comum, uma mesma herança genética. Somos irmãos uns dos outros, somos membros da mesma família humana. Mas na sabedoria de Deus, há uma segunda implicação. Nós somos, diz a Bíblia, uma personalidade única em todo o universo. Quando nós somos gerados no ventre materno, os cromossomas, os genes, se unem para formar uma estrutura biológica única. Nós somos únicos. Não existe ninguém igual a você no universo. Assim, a criação nos dá um senso de valor próprio, pessoal. E é impressionante como tudo isso enriquece, inclusive, o papel de Jesus. Porque ele é o próprio Criador que, ao assumir a natureza humana como se fosse um segundo Adão, mostrou o seu amor pelas suas criaturas e o valor que elas possuem para ele. O evolucionismo pretende que nós evoluímos de seres inferiores num processo que incluiu uma luta pela sobrevivência e a sobrevivência do mais rápido. Porém, em contraste com isso, a criação bíblica expõe de modo claro. Primeiro, nós fomos criados por Deus, à sua imagem, à sua semelhança, com um propósito de vida. Segundo, nós somos criados como seres morais livres, com a capacidade de fazer escolhas morais. As nossas decisões não são fruto do acaso, ou apenas da nossa genética ou do mundo que nos cerca. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos, pelas escolhas que nós fazemos. Outro ponto, nós prestaremos contas ao Criador por nossas decisões, porque somos responsáveis por elas. Se nós escolhermos permanecermos ligados a Deus, que é a fonte da vida, teremos vida eterna. Se escolhermos nos afastar dele, como resultado, nós teremos a morte eterna, porque nos afastamos da fonte de vida. Assim, nós somos responsáveis pelo nosso destino. No Apocalipse, o juízo é o momento em que todos comparecem perante o Criador, porque o juízo implica uma responsabilidade moral. E assim Deus nos chama a tomarmos decisões para a eternidade. Outro ponto importante é que, como consequência disso, a criação é a base da nossa adoração. A adoração é o nosso reconhecimento de que fomos criados por Deus. Por isso nós o adoramos. Ao concluir a semana da criação, Deus estabeleceu o sábado como um memorial da criação. Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. O sábado é o momento em cada semana de adoração ao Criador, de comunhão entre o Criador e as suas criaturas. O inimigo sempre tentou distorcer a doutrina da criação, para que Deus não receba a adoração devida. Porque
Deus é o nosso Criador e é o nosso Redentor. Assim, o inimigo, através dos séculos, no grande conflito contra Cristo, ele tentou distorcer e tem lutado contra a observância do sábado. Porque o sábado aponta para Cristo como nosso Criador e como nosso Redentor. Ele tem lutado contra o sábado porque, primeiro, o sábado nos chama de volta às nossas origens. Nós saímos das mãos de Deus. O sábado nos leva a uma conexão com nossas raízes, com nossa criação. Nos mantém focados na verdade de que nós somos filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana para reconciliar-nos com Deus. Assim, ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Assim, o inimigo luta contra a observância do sábado, porque o sábado aponta para Cristo. Ele não quer que Cristo receba no dia devido a adoração, no dia que ele estabeleceu. E Jesus mesmo disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado é o dia de nós nos alegrarmos pela bondade de Deus. Nós o louvarmos pela graça que ele nos oferece. O sábado fala-nos daquilo que Deus realizou por nós, aquilo que nós jamais poderíamos realizar por nós mesmos. Outro ponto é que no Novo Testamento, de modo especial, em toda a Bíblia, o sábado é um símbolo do descanso de Deus em Cristo Jesus. Nós descansamos em seu amor cada sábado. É um descanso pela graça, não pelas obras. Não é legalismo, é o resultado da salvação que nós recebemos. Nós o louvamos, o adoramos cada sábado, não por obrigação, mas como um privilégio, como uma bênção pelo Deus Salvador maravilhoso que ele é para conosco. Outro ponto, o inimigo luta contra o sábado, contra a sua observância, porque o sábado é um elo eterno de ligação entre o passado perfeito no Éden e a glória da Nova Jerusalém na eternidade, a glória da nova terra. Ele foi observado através da história do mundo como um memorial da criação, como uma conexão ininterrupta entre a criação e a nossa redenção. O inimigo luta contra a observância do sábado, porque a observância do sábado revela a nossa disposição de obedecermos os mandamentos de Deus, que são a base do seu governo, a base do seu reino. O quarto mandamento nos chama a atenção direta para guardarmos o sábado, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. A observância do sábado, ela aponta para a criação, para a nossa origem e para o nosso destino. O inimigo se levanta contra a lei de Deus, e a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus, porque ele sabe que quando ele luta contra o sábado, ele está lutando contra a adoração a Deus. Inclusive, nos tempos modernos, o inimigo tem introduzido um sutil conceito de aparente conciliação entre o evolucionismo e o cristianismo. E esse conceito é de que o relato de Gênesis pode ser combinado com as teorias científicas e podemos reconhecer que Deus foi o agente criador inicial. Porém, Deus teria agido através de um processo evolutivo que se estendeu através de longas eras. Assim, Deus é o Criador, mas a vida na Terra possui milhões de anos. Tudo isso contradiz o relato bíblico. A Bíblia usa, no livro de Gênesis em especial, a expressão hebraica Yom para o período de 24 horas de um dia. Através de toda a literatura hebraica e na Bíblia, Yom significa um período de 24 horas. Assim, a Bíblia está falando de uma semana literal de criação. Quando se lança a ideia de que os dias da criação, na verdade, eram eras de criação, não apenas estamos levantando um questionamento quanto à integridade do texto bíblico, mas nós estamos tornando também sem sentido a origem do sábado. Porque se a terra foi
criada em eras, não em dias literais, o sábado não faz sentido. Mas a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou, abençoou e santificou. Quando a observância do sábado é atacada, é o criacionismo, é a criação de Deus que está sendo atacada. Está sendo desmerecida, afastada da mente humana. Deus estabeleceu o sábado como uma lembrança, como um memorial permanente da sua obra criadora. 2 pontos mais são destacados no estudo dessa semana. Primeiro, o papel do criacionismo e do sábado no tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 14, nós percebemos que a questão central do grande conflito no tempo do fim será a adoração a Cristo como Criador, como nosso Senhor. As pessoas estarão adorando, diz a Bíblia em Apocalipse, ou a Cristo ou a besta. Assim, Apocalipse 14 é um chamado à adoração, um apelo solene para que, em vez de seguir a besta, o poder que tenta ocupar o lugar de Cristo, as pessoas devem seguir a Cristo, em lugar de seguirem o sinal que a besta irá estabelecer em oposição ao sinal de Cristo. A Bíblia convida a adorarmos a Cristo e aquilo que Ele estabeleceu. O sábado é apresentado em todas as Escrituras como um sinal externo de Deus. Por quê? Porque o sábado identifica a autoridade de Deus. Reconhece-o como o Senhor de toda a terra. Revela o seu direito de governar sobre todas as coisas. Assim, o sábado foi estabelecido como um sinal entre Deus e seus filhos e um sinal da criação. O inimigo de Deus tenta estabelecer um sinal contrário ao sábado, contrário ao sinal de Deus. Quando nós observamos o sábado, reconhecemos a Deus como o Senhor de nossa vida. Outro ponto importante é que o sábado é apresentado nas Escrituras como um símbolo do descanso eterno de Deus em Cristo Jesus. O mesmo Deus que criou a terra lá no Gênesis irá recriá-la após o milênio na nova terra. E ele diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Assim, a mensagem de Apocalipse capítulo 14 é um convite para adorarmos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Para passarmos tempo de comunhão com Ele, cada sábado. E a cada semana o sábado vem até nós. Ele existe, estabelecido por Deus. Enfim, o sábado responde aos grandes questionamentos da vida. De onde nós viemos, quem nós somos e para onde vamos. O sábado mantém viva em nossa mente a adoração ao Criador. Nos eleva à comunhão viva com Ele. Assim, o plano de Deus é que cada sábado seja uma antecipação nesta vida do céu, do descanso em Cristo Jesus. Para você, para mim, para a nossa família. Que o Senhor nos abençoe e que nos dê essa certeza e que nos apropriemos das bênçãos de Deus com esse dia que Ele separou para vivermos em comunhão com Ele.